Oi pessoal, bom dia mais uma vez, estamos aqui para mais uma aula de Física. Então a gente vai dar continuidade, ao nosso estudo da cinemática. O último tópico teórico do capítulo 3, a gente vai dar continuidade, movimentos uniformes, dando continuidade ao que a gente viu na última aula, que era movimentos uniformes. Então para a gente hoje, o que a gente vai focar? A gente vai focar em encontro de móveis, vai focar em velocidade relativa entre móveis e gráfico da posição em função do tempo. Então, encontro de móveis. Então, esse tópico está na apostila, no livro de vocês, livro de Física, parte 1, página 45. O que vai ser importante a gente falar aqui, nesse momento, antes de iniciar esse estudo, é que tanto o encontro de móveis quanto a velocidade relativa entre móveis, a gente vai usar como ferramenta para exercícios que nós vamos vendo nas próximas aulas, nas próximas atividades, certo? Próximas atividades dirigidas. Então, o primeiro tópico aqui, encontro de móveis. Então, encontro de móveis, uma das aplicações do movimento, do estudo dos movimentos, é avaliar justamente se haverá o encontro ou não de dois móveis que se deslocam sobre a mesma trajetória retilínea. Caso ocorra o encontro, a gente pode também usar as ferramentas de estudo dos movimentos para poder determinar o local exato e qual é o momento, em que instante que eles irão se encontrar, qual é o tempo necessário para eles se encontrarem. Então, a posição de encontro vai ser justamente quando a posição do móvel A é igual à posição do móvel B, que se tiver um móvel C vai ser igual à posição do móvel C, ou seja, se eles vão se encontrar, a posição vai ser a mesma. Então, o S vai ser o mesmo. Perfeito? Então, se a gente observa, por exemplo, esses dois móveis, a gente tem lá o móvel A e tem aqui o móvel B. O que vai acontecer quando a gente colocar esses dois móveis em seus respectivos movimentos? O móvel B está indo em movimento retrógrado, certo? O B está indo em movimento retrógrado, o A está indo em movimento progressivo, os dois com movimento uniforme. Eles se encontraram na posição de 8 metros. Então, essa daqui seria a posição do encontro. Então, o S do encontro, para esse exemplo, seria SA igual a SB igual a 8 metros. Perfeito? Observação. Não é sempre que haverá o encontro de móveis. Por exemplo, aqui, quando os móveis estão se deslocando na mesma direção e sentido, sendo que o móvel mais adiantado, o móvel que está mais à frente, possui maior velocidade. Nesse caso aqui, o A está começando lá na origem dos espaços, ou seja, no S0. O móvel B está começando aqui em 8 metros. Quando a gente iniciar os dois movimentos, sendo que o B tem velocidade maior do que o A, vai acontecer o seguinte: conforme o tempo está passando, a distância entre A e B está aumentando. Então a gente diz que não haverá o encontro, não tem como haver o encontro nessa situação. Então a gente precisa interpretar o problema para poder identificar se vai ter ou não o encontro desses dois móveis. Perfeito? Vamos lá. Agora, a velocidade relativa, mais uma ferramenta que vai ser essencial na resolução de alguns exercícios, de alguns problemas. Esse tópico, velocidade relativa entre móveis, está no livro de vocês, parte 1, página 45. Então, uma outra aplicação do estudo de movimentos é para a variação da velocidade de um móvel em relação ao outro. Então, até o momento, a gente está sempre adotando a velocidade de um móvel para um dado referencial que a gente atribuiu. A gente viu lá nos conceitos básicos de cinemática. A gente atribuía um referencial e a partir daquele referencial, a partir da distância que aquele móvel estava tendo em relação àquele referencial, a gente media a distância, ou seja, qual é a taxa de variação de espaço em função do tempo, com qual rapidez que o espaço estava variando. Então, quando a gente tem aqui velocidade relativa, a gente vai ter aqui basicamente dois casos. 4 situações divididas em dois casos. O primeiro caso é quando os móveis se deslocam no mesmo sentido. Então, se eu tenho dois móveis se deslocando no mesmo sentido, a velocidade relativa, o módulo da velocidade relativa, lembrando que módulo é o valor positivo daquele número que está aqui dentro, então a gente pode considerar de forma básica isso, é que a velocidade relativa, o módulo da velocidade relativa vai ser igual ao módulo de VA, módulo da velocidade de A, menos módulo da velocidade de B. Então, a gente tem dois corpos, velocidade relativa de um corpo em função do outro.
Então, primeiro caso, estamos aí, quando os móveis se deslocam no mesmo sentido. Se eles estiverem no mesmo sentido, o módulo da velocidade relativa vai ser módulo da velocidade de um corpo menos o módulo da velocidade do outro corpo. Módulo da velocidade do corpo mais rápido, aquele que possui uma velocidade maior, menos o módulo da velocidade do corpo mais lento. Então, a gente está vendo aqui, temos dois móveis, no caso 1, no exemplo 1, os dois móveis estão se afastando, então estão deslocando no mesmo sentido, os dois têm movimento uniforme progressivo. O móvel B tem velocidade de 3 metros por segundo e o móvel A tem velocidade de 6 metros por segundo. O que vai acontecer quando eles entrarem em movimento? Quando estão em movimento, a gente vê que o móvel B saiu do 0 foi até o 6, enquanto o móvel A estava aqui no 6, foi até o 8, até a posição 8. A gente vê que no início a distância entre eles era de 6 metros. Então a gente vai considerar aqui que passou, por exemplo, 2 segundos de movimento. Em 2 segundos, no tempo inicial, ou seja, quando eu vou iniciar o meu cronômetro, a distância deles é de 6 metros. Quando passaram 2 segundos, a gente vê que a distância deles já é o quê? 18 menos 6. Então, a gente já viu que a distância deles foi para 12. Foi para 12 metros. Como é que a gente calcula o modo da velocidade média nesse caso, onde os dois móveis estão se deslocando no mesmo sentido? Então, no mesmo sentido, os dois estão vindo aqui para a direita. Módulo da velocidade relativa vai ser o quê? Módulo da velocidade maior menos o módulo da velocidade menor. Então, maior menos o menor. A gente faz isso por quê? Porque aí a gente garante que a velocidade relativa aqui, como é módulo, vai dar algo positivo. Então, como a velocidade maior aqui é o 6, a gente vai fazer o módulo de 6 menos o módulo de 3. Como os dois são valores positivos, é só manter esses valores positivos. Então, o módulo da velocidade relativa entre esses dois móveis vai ser 6 menos 3. Então, o módulo da velocidade relativa vai ser justamente 3. Então, é como se... O que a gente entende dessa velocidade relativa? Como ela é de 3, é como se o móvel B estivesse parado e o móvel A estivesse movimentando, estivesse com velocidade de 3 metros por segundo, certo? Então, aqui, essa velocidade relativa, ela diz para a gente que a velocidade é como se eu posso interpretar esse problema como o A tendo velocidade de 3 metros e o B tendo velocidade de 0 metros por segundo, ou seja, está em repouso e só o A se movimenta. Então, quando a gente faz desse jeito, a gente viu que o móvel A se desloca com velocidade de 3 metros por segundo, então após 2 segundos ele vai sair lá do 6 e chegar no 12. A distância inicial era 6, certo? A distância entre eles no início era de 6 metros. Depois a distância foi para 12 metros. Então, em 2 segundos, a distância aumentou 12, foi para 12, saiu de 6 e foi para 12 metros, igual aconteceu no primeiro caso. Perfeito? Então, a velocidade relativa é isso. Uma nova forma de olhar para o problema, que vai facilitar em algumas questões, como a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, aqui, móvel se deslocando no mesmo sentido, continuando. A gente já viu que o módulo da velocidade relativa é módulo da velocidade maior menos módulo da velocidade menor. E agora um segundo caso, quando eles estão se aproximando. Quando os móveis estão se aproximando, vai acontecer o quê? Imagina que a gente tem lá o módulo, a velocidade de A agora é de 5 metros por segundo, de B é de 3 metros por segundo. Vamos iniciar então o movimento. Quando a gente inicia o movimento, a gente vê que, mais uma vez, passando aqui 2 segundos, eles estavam lá em 0 e 6, então a distância deles era de 6 metros. A gente acionou o cronômetro, parou após 2 segundos e viu que agora o móvel A, que estava em 0, está em 10 metros e o móvel B, que estava lá em 6, está agora em 12. Estava em 6, agora ele está em 12. A distância entre eles foi para 2 metros, então eles estão se aproximando. Se eu for analisar isso segundo a ótica da velocidade relativa, a gente vai poder fazer o seguinte, a gente vai poder calcular isso daqui, como eles estão no mesmo sentido, os dois estão vindo para a direita,
a gente vai botar que o módulo da velocidade relativa vai ser igual ao módulo da velocidade maior menos o módulo da velocidade menor. Então, vai ser módulo de 5 menos módulo de 3. Os dois são positivos, tranquilo, não tem problema. Então, 5 menos 3. Então, o módulo da velocidade relativa vai ser de 2 metros. Perfeito? Então, quando eu vou analisar esse problema segundo a velocidade relativa, é como se o móvel B estivesse parado e o móvel A estivesse movimentando com velocidade de 2 metros por segundo. Então, a gente vê que ali, ó, ele saiu em 2 segundos do zero e foi para 4. A distância dele foi para 2 metros agora. É importante notar que esse eixo aqui embaixo eu coloquei em vermelho porque ele não representa exatamente qual é a posição em que aquela partícula está. Porque na realidade, aquela partícula ela vai estar aqui na posição 10 e na posição 12 metros. Só que é como se o B estivesse parado lá na posição 6 e o A estivesse movimentando com velocidade de 2 metros por segundo. Então, ele saiu do zero e foi até o 4. Mas isso não significa que eles estão na posição de 4 metros e na posição de 6 metros. Só a distância deles que variou, que diminuiu. Perfeito? Vamos lá, continuando aqui. Quando os móveis estão se deslocando no mesmo sentido, a gente continua nesse tópico. Já vimos aqui que quando está no mesmo sentido, vai ser velocidade, módulo da velocidade relativa, módulo de A menos módulo de VB. Uma observação aqui. Quando VB tem velocidade de menos 3 metros por segundo e o A tem velocidade de 6 metros por segundo negativo, ou seja, os dois estão indo contrário ao referencial. Os dois têm movimento retrógrado, já que os dois têm que estar se deslocando no mesmo sentido. Quando isso acontece, mesma coisa. Tá vendo lá? Estão se aproximando, deslocando no mesmo sentido e se aproximando. Então, o módulo da velocidade relativa, a gente vai fazer módulo da velocidade maior menos módulo da velocidade menor. Esse maior e esse menor aqui a gente vai observar segundo o próprio módulo dele. Então, módulo de menos 6 é 6, módulo de menos 3 é 3, então essa velocidade aqui em termos de módulo é maior do que aquela. Então, vai ser essa, módulo de menos 6 menos módulo de menos 3. Vai ficar lá 6 menos 3, ou seja, o módulo da velocidade relativa vai ser justamente 3. 3 metros por segundo. É como se o móvel mais lento, no caso B, é como se o B estivesse parado e o A estivesse movimentando com velocidade relativa de 3 metros por segundo. Isso aí. Então, aqui, a gente vai botar nesse nosso eixo alternativo aqui, a gente percebe o seguinte, é como se o B estivesse parado e só o A estivesse movimentando com velocidade de 3 metros por segundo. Chegamos à mesma conclusão, a distância entre eles diminuiu e foi agora para 2 metros. Perfeito? Agora, quando esses móveis estão se deslocando em sentidos opostos, a gente viu duas situações para quando os móveis estão se deslocando no mesmo sentido. Agora, mais duas situações quando os móveis estão se deslocando em sentidos opostos. Então, agora, a fórmula da velocidade relativa vai mudar. Agora vai ser módulo da velocidade relativa igual a módulo de VA mais o módulo de VB. Então, primeiro exemplo, quando os móveis estão se afastando. Então, a gente tem aqui o A. Como a gente tem que ter sentidos opostos, um tem que ser negativo, o outro tem que ser positivo. Então, a gente vê aqui que o A tem velocidade de menos 3 metros por segundo, então ele vai ser contrário ao referencial. E o B tem velocidade de 5 metros por segundo, ele vai ser a favor do referencial. Então, aqui, ó, o que aconteceu? Então, a gente estava aqui 8, vamos passar 2 segundos de novo, saiu do 8, foi até o 2, saiu aqui do 10, foi até o 20. A distância entre eles, que antes era de 2 metros, agora foi para 18 metros. Como é que eu vou fazer esse cálculo usando velocidade relativa? Vai ser módulo de menos 3 mais módulo de 5, já que agora eles estão em sentidos opostos. Então, é só somar os módulos. Então, vai ser 3 mais 5. E chega aqui que o valor vai ser de 8 metros por segundo. Esse é o módulo da velocidade relativa. Então, a gente pode entender isso daqui como o
móvel lá, o A, iniciando na posição de 0, na posição 0, e após esse determinado movimento, ele chegou até lá na posição de 18, perdão. Então aqui saiu do 0, foi até o 18. Até, desculpa, ele teria que parar aqui na posição de 16, já que é 8 metros por segundo, a gente percorreu 2 segundos, teria que parar aqui na posição de 16 metros. Corrijam isso daí e botem a esfera aqui no 16 metros, certo? E igual aqui, teria que estar lá no 18. Vamos só confirmar aqui onde é que ela começou. Começou lá no 10, foi até perfeito. Então, vamos lá, continuando aqui. Próximo tópico aqui, velocidade relativa. Agora a gente vai considerar que ele começou aqui no 20, o B começou no 20. Uma outra forma de analisar esse problema é o B começando aqui no 20 e o A tendo velocidade de menos 8. Por que menos 8? A gente já viu que o módulo tem que ser 8. Então, o módulo sendo 8, ele vai ter que percorrer agora contrário, já que eles estão se afastando. Então, a gente percebe que saiu do 18 e foi até lá no 2. Ou seja, ele percorreu 16 metros para a esquerda, 16 metros contrário ao referencial. Então, esse daqui está perfeito. Esse daqui, ele saiu do 18 e foi para lá, para o 2, com velocidade de menos 8 metros por segundo. Então, ao final, ele estava com uma distância de... Então, a gente vê aqui 18 metros entre eles, certo? Só que, uma distância de 18 metros, só que antes ele começou aqui no 18. Então, ele caminhou 16, a velocidade dele, como é de 8 metros por segundo, fez ele caminhar 16. Só que como a distância inicial já era de 2 metros, então agora a distância passou a ser de 16 metros, certo? Vamos lá, continuando aqui. Tá. Então, já passamos. Vamos lá. Quando estão em sentidos opostos, mais uma vez aqui, já vimos que vai ser a soma, módulo de VA mais módulo de VB. Então, a gente percebe agora que eles estão se aproximando. O VA tem velocidade de 4 metros por segundo, enquanto o VB tem velocidade de menos 5 metros por segundo. Então, o A é progressivo, o B é retrógrado. Então, vamos lá. Quando a gente faz isso, mais uma vez, módulo de 4 mais módulo de menos 5, 4 mais 5. Então, a gente vê que a velocidade relativa entre eles é de 9 metros por segundo, módulo da velocidade relativa. É como se o A estivesse lá no 0, estivesse em repouso no 0, e o B começasse aqui do 20 e fosse contrário ao referencial com uma velocidade de menos 9 metros por segundo. Então, ele saiu aqui do 20, certo? Saiu do 20, foi caminhando lá até chegar no 2. Foi contrário ao referencial com velocidade de 9 metros por segundo. Então, ele percorreu 18 metros contrário ao referencial ao longo de 2 segundos. Só que a gente pode considerar também que o B está parado lá em 20 metros e o A ele está com velocidade de 9 metros por segundo. Então, ele saiu lá, após 2 segundos, chegou em 18 metros. Perfeito? Vamos lá, para a gente encerrar nossa aula de hoje. Gráficos da posição em função do tempo. Esse tópico, essa abordagem está no livro de Física, página 48. Então, inicialmente, a gente precisa lembrar que a função da posição de um móvel em função do tempo, ela é dada por S igual a SI, ou seja, a posição final igual a posição inicial, mais VT. Isso a gente viu na nossa última aula. Trata-se de uma equação, posição em função do tempo, S igual a F de T, do primeiro grau em T, porque o tempo aqui está elevado a 1. Então, é uma função do primeiro grau em relação ao T. Graficamente, a gente vai representar essa função do primeiro grau como uma reta. A gente representa funções de primeiro grau graficamente como uma reta. Então, a gente vai ter uma reta de T em função de S, da posição. Posição em função do tempo é representada por uma reta. Então, o que a gente observa aqui desses gráficos? Primeiro, a gente vai estudar o movimento progressivo. Quando o móvel se desloca no mesmo sentido adotado para a trajetória, a gente vai ter uma reta ascendente.
uma reta que vai crescendo. Então, essa reta vai descrever esse S igual a S0 mais VT, esse S igual a SI mais VT. O que a gente observa? Que a velocidade é maior que zero. O que a gente pode tirar também desse gráfico? A gente pode tirar desse gráfico que onde essa reta cruza a posição, onde essa reta cruza o eixo da posição, é a nossa posição inicial. É onde ela cruza aqui, certo? Nossa posição inicial. O que mais que a gente pode tirar desse gráfico? A gente pode tirar desse gráfico, ó, o ΔS da posição que ele saiu até a posição que ele chegou, certo? Essa daqui é a posição que ele chegou. Então, essa diferença de posição final mais posição inicial vai ser o nosso ΔS. E a gente pode tirar também o nosso ΔT. O tempo que ele levou para sair da posição inicial até ele chegar na nossa posição final para aquele movimento. E uma outra informação importante é esse ângulo aqui, esse ângulo θ. Esse ângulo, ou seja, essa inclinação da reta, a gente vai dizer que a tangente de θ, o que é tangente? A tangente não vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente desse ângulo? Então, o cateto oposto desse ângulo é o ΔS. Tá vendo? Cateto oposto a esse ângulo, ΔS. E sobre o nosso cateto adjacente. O cateto adjacente vai ser o nosso ΔT. Então, a gente vai fazer ΔS sobre ΔT, a tangente de θ, mas ΔS sobre ΔT já vem na cabeça de todo mundo quando vê isso daqui, que é a própria velocidade. Então, ΔS sobre ΔT vai ser igual a velocidade média, ou velocidade em qualquer momento daquele movimento, já que é um movimento uniforme. Então, a tangente de θ vai ser justamente a velocidade. Então, a gente diz que a tangente daquele ângulo, daquela inclinação da reta, vai ser a velocidade daquele movimento. Então, a gente vê aqui, ó, dois exemplos, onde a posição inicial é de 20 metros e a velocidade de 2 metros por segundo. Então, a gente olha aqui, ó, cruzou no 20 metros, a posição inicial. A velocidade, ó, saiu do 20 e chegou até o 40 em 10 segundos. Então, ΔS, 40 menos 20, 20 dividido por 10, 2 metros por segundo, certo? Então, essa é a velocidade. Aqui, saiu da posição inicial, mesma posição inicial, 20, chegou agora até 100. Isso em quanto tempo? Isso em 4 segundos. Então, 100 menos 20 dividido por 4, 100 menos 20, 80, dividido por 4, 20. Então, a gente tem aqui que essa reta ela é mais em pé, ela é mais inclinada. Então, se ela é mais inclinada, a gente sabe que a velocidade vai ter que ser maior. Guardem isso. E quando o movimento é retrógrado, agora a nossa reta ela é descendente, ela está decrescendo em função da passagem de tempo. Então, mais uma vez, a gente vai ter S igual a S0, S igual a SI mais VT. Para a velocidade, quando é menor que zero, mais uma vez a gente olha para esse gráfico e vê que a posição inicial dele está aqui, quando ele cruza o eixo, vai decrescendo, a gente tem lá o nosso ΔS, que é a nossa diferença entre a posição final e a posição inicial. Temos aqui o nosso ΔT, a nossa variação de tempo. Essa reta é descrita por S igual a SI mais VT. E tem aqui de novo o nosso ângulo. Só que agora o interessante para a gente é olhar esse ângulo interno aqui, que vai ser mais fácil a gente calcular, já que o nosso triângulo está formado aqui. Só que a gente sabe que a tangente desse ângulo θ, ela é menos a tangente desse ângulo γ aqui dentro. Então, a velocidade média, ela vai ser numericamente igual a menos a tangente desse ângulo γ aqui dentro, certo? Então, a gente vai calcular qual é a tangente dele e vai usar o valor negativo. Então, a tangente desse ângulo vai ser igual a menos a velocidade. Numericamente, certo? É só lembrar, se está decrescendo, a velocidade tem que ser negativa. Então, eu calculo a tangente, ela vai ser numericamente igual à minha velocidade e eu coloco o valor negativo ali nela. Então, uma outra informação importante aqui para a gente vai ser essa questão aqui do tempo. A gente vê que essa reta está cruzando esse eixo do tempo em determinado ponto. Esse ponto que ela cruza esse eixo, a gente diz que é o instante em que o móvel passa pela origem
do sistema adotado para a posição. Perfeito? Então, o movimento retrógrado, a gente está vendo aqui, ó, contrário ao movimento, contrário ao nosso referencial, então está decrescendo, e essa reta aqui, ela está comparando. Ela é esse movimento que eu trouxe para cá, para esse gráfico, para facilitar a comparação. Então, nesse daqui, a velocidade é menos 10. Então, menos 10. Agora, no outro, a velocidade é menos 20. É esse daqui, menos 20. Então, é mais inclinado ainda. Então, quanto maior a velocidade, quanto maior o módulo da velocidade, mais inclinada é a nossa reta. Perfeito? É importante, para a gente finalizar aqui, é importante a gente diferenciar o movimento uniforme, os gráficos de velocidade, no movimento uniforme, diferenciar os gráficos de movimento dos gráficos de posição. No gráfico de velocidade em função do tempo, como a velocidade é constante, a velocidade vai ser sempre a mesma, vai ser uma reta horizontal, acima do eixo de t, se ela for progressiva, se for progressivo o movimento, e abaixo do eixo de t, se ela for retrógrado. Agora, quando eu tenho um gráfico de S em função de t, se a reta tiver constante horizontalmente, significa que a posição desse móvel não muda. Então, ele está em repouso. Então, a gente tem que observar do que se trata esse gráfico. Se for velocidade, perfeito, tranquilo, ele está numa reta horizontal. Se for de posição em função do tempo, ela vai ter que estar inclinada para movimentos progressivos, vai estar inclinada para baixo, movimentos retrógrados, e se tiver constante assim horizontalmente, significa que o corpo está em repouso. Perfeito, galera? Então, vamos lá, passando aqui. Então é isso na nossa aula de hoje. Agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Qualquer dúvida, já tem aí os canais para vocês entrarem em contato. Obrigado pela atenção. Até a próxima.